Bom, é o seguinte, esse ano eu estou comemorando 40 anos de arte e eu escolhi esse ano para fazer essas comemorações, né? Eu ainda não estou com um lugar definido, mas com certeza eu vou fazer uma boa exposição aqui em João Pessoa. Estou apenas resolvendo os últimos detalhes, porque nesses 40 anos de arte eu consegui me posicionar seriamente no mercado, né? E isso não é uma coisa fácil, principalmente para um artista que está fora do eixo Rio-São Paulo. Então eu me sinto muito envaidecido de poder dizer que eu estou fazendo 40 anos de arte e que muita gente que começou comigo, eu me lembro quando a gente começou nos anos 70, a gente tinha pelo menos uns 100 artistas. E desses 100 artistas você pode dizer que ficaram uns 5, mais ou menos. E dentre os 5 estou, né? Isso para mim é muito importante, porque João Pessoa é tida como uma cidade fora do eixo importante da arte brasileira, que é São Paulo e Rio. E é muito difícil um artista se posicionar daqui para fora, e eu consegui fazer esse registro do meu trabalho dentro de um mercado nacional, e hoje já posso dizer que tem um mercado internacional. Quer dizer, para você ter uma ideia, eu tenho, somente no Rio de Janeiro, eu estou contando com 350 obras na mão de colecionadores cariocas. Quer dizer, eu sou hoje o artista plástico que mais tem obra no Rio de Janeiro. E isso é muito importante, principalmente porque eu escolhi viver aqui em João Pessoa, e durante esse tempo eu não tive a necessidade e a precisão de morar lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, eu acho, Vini, que a gente nasce artista, né? Tem uns que nascem artista, outros que aprendem a ser artista. Então, o que aprende a ser artista, ele não tem a volúpia do fazer artístico que a gente tem. A gente tem muito mais. Eu, por exemplo, eu sou um funcionário da arte, né? Se eu não fizer, todo dia eu me sinto mal. Então eu saio todos os dias da minha casa, eu venho na parte da manhã e venho na parte da tarde, saio para o almoço, mas venho trabalhar. Igual a mim tem milhares de artistas. Esses são os verdadeiros artistas, são os artistas autodidatas que precisam do fazer artístico para sobreviver, precisa de fazer. Então eu comecei como desenhista e sou desenhista até hoje. Sou um dos poucos artistas preocupados com a questão do artista desenhar, porque o desenho ele é pré-requisito para a pintura. Não pode não pode uma pessoa ser pintor sem que antes ele tenha sido desenhista, porque ele tem que saber desenhar. E toda forma de pintura, tanto a figurativa como a abstrata, ela tem que ter por trás o esquema do desenho. Precisa ter o desenho. Mesmo que um artista ele tenha tendências a ser um artista mais abstrato, mas ele tem que ter uma regra, tem que ter um desenho. A abstração, ela parte também de um desenho inicial. Então eu sempre fui preocupado com isso e me dou por satisfeito, porque ao passo que eu ilustrei obras importantes dos poetas e escritores brasileiros em suplementos de arte da Paraíba e do Brasil, eu aproveitei para aprender mais da teoria da arte, lendo muitos contos, poemas, cronologias, todo tipo de leitura relacionado às artes, eu sempre li, e isso me ajudou muito.
Olha, eu me dou por satisfeito, Vini, porque eu tenho, eu não sou Pelé, mas eu já pintei mais de 1000 obras na minha vida. Então não é fácil. Existem artistas que têm uma obra pequena, existem artistas que têm uma obra grande, e eu sou um dos artistas que tem uma obra grande. E eu tenho certeza que eu estou no meio da vida, né? Eu ainda vou ter a oportunidade de pintar muito e muito mais. Assim, eu não tenho grandes pretensões de ser o maior artista do mundo, mas eu me dou por satisfeito por na Paraíba eu ter implantado um estilo, né? E que esse estilo hoje é conhecido nacionalmente. Quer dizer, isso me ajuda a esse meu trânsito com a arte paraibana e nacional e até internacional, pelo fato de que, por exemplo, recentemente eu lancei um livro prefaciado por Ferreira Goulart, onde ele me coloca assim numa posição de que eu criei novos e inusitados seres na arte brasileira. Isso é uma coisa muito importante, porque hoje a gente vive ainda sobre a égide, né, dos grandes artistas mundiais, os grandes artistas como Picasso, Salvador Dalí, Rembrandt, Renoir e Van Gogh. Essas pessoas criaram um caminho que esse caminho é seguido até hoje. E quando uma pessoa balizada como Ferreira Goulart, né, escritor, dramaturgo, poeta e até artista plástico importante brasileiro, diríamos que é o mais importante escritor vivo do Brasil, quando ele diz que eu crio um novo estilo na arte brasileira, ele está me colocando em pé de igualdade com os grandes artistas do mundo que criaram um estilo, e que esse estilo, claro, vai ser seguido como hoje é seguido por muita gente. Pois é, eu como sou um artista oriundo do desenho, eu estudo muito essa parte, essa relação do papel com o clima, com o tempo. E nós sabemos que a gente vive num país como o Brasil, um país tropical, e que o papel sofre muito, mesmo você tendo um papel importado, um papel que você tem um 50% de algodão nele, que é considerado um papel de qualidade, mas sempre o país, como é muito quente, ele vai alterar o pH do papel. Aí pensando nisso, eu desenvolvi uns novos suportes para imprimir o meu trabalho, e recentemente eu estou muito contente com um tipo de pintura. Eu nem chamaria mais de desenho, porque a gente tem uma mania do que é feito em preto e branco, as pessoas chamarem de desenho, mas não é desenho. Essa linha entre o desenho e a pintura é uma coisa que ela é uma linha muito tênue, que muito poucos artistas sabem explicar, e muito poucos críticos de arte também saberiam explicar qual a diferença entre um e outro. Mas eu chamo de pintura sobre borracha. Então, o que é que eu ganho com isso? Eu descobri um suporte 100 vezes, 500 vezes mais duradouro do que o papel. Então, se a gente tem registro, né? Ainda hoje, como eu vi uma exposição com os papéis de Leonardo da Vinci com quase 600 anos, imagina uma borracha, né? Um material sintético, quantos anos ele vai levar para se acabar. E aí com isso eu consegui uma coisa interessante também, é que o meu trabalho, ele se adequa muito melhor ao que ele já se adequava, que era, por exemplo, hoje os arquitetos gostam muito desse trabalho que eu venho desenvolvendo, porque eu retirei o fundo da tela. Então a tela fica agora ao sabor de quem quer botar em qualquer tipo de cor de parede. Então criou assim, abriu um leque de possibilidades
para que as pessoas que adquirem meu trabalho, se eles quiserem, eles tiram, botam numa parede azul, botam numa parede roxa, botam numa parede amarela, numa parede vermelha, e o trabalho ele passa a ter outra característica, outra impressão, ele passa a ser um objeto. Pois é, dentro dessa procura, aí eu desenvolvi essa coisa que são caixas, né? Só que eu faço, para dar mais respeitabilidade a esse trabalho, essas caixas eu não faço uma caixa oca, eu faço madeira maciça. Então são madeiras que também eu chamo de objetos, né? E que esses objetos, eles pesam bastante, pesam 10, 15, 20 quilos. E são, a pessoa que adquire um trabalho desse, ela tem um objeto para botar na sua sala, em cima de um pedestal, como se uma escultura ela fosse. Por quê? Ela tem uma pintura de um lado e uma pintura do outro. Quer dizer, dá a possibilidade da pessoa ter duas visões de um mesmo artista. Então, tem uma pintura de um lado, uma pintura do outro. E, por outro lado, a pessoa que compra um trabalho termina levando dois. E é um objeto. Urbana, eu sou completamente apaixonado pela arte urbana, né, que a gente chama de street art. A street art, hoje ela tem tomado uma velocidade fenomenal. Então eu sempre fiz street art, né? E apenas eu não conhecia esse termo, que é um termo muito novo, mas eu sempre produzi street art, eu sempre pintei trabalhos que se adequavam bem às paredes, aos muros da cidade e tal. E hoje eu fico muito contente, inclusive nas minhas telas. Nas minhas telas eu já pintei muitos e muitos quadros, desde os anos 80 para cá, onde em espaços maiores eu uso o grafite, sempre usei o grafite. E hoje eu fico muito contente quando eu vou a São Paulo e vejo que existe artistas urbanos, né? Artistas oriundos do muro, do taxismo, né? Artista que antigamente eles eram perseguidos porque ele depredava o patrimônio público com seu taxismo, com a sua arte de protesto, mas hoje não. Hoje os artistas estão mais interessados em fazer obras de arte, pintar muros com qualidade, com pinturas maravilhosas. E hoje a gente já se tem conhecimento de artistas oriundos das ruas que são celebridades, né, nas artes visuais brasileiras, como os gêmeos, os irmãos Pandolfo e o grafiteiro Nunca, que eles são maravilhosos, né, pintam telas maravilhosas e hoje já se tem uma respeitabilidade pelo mercado por esses artistas. Aqui tem grandes artistas, né? Eu sempre digo que a arte paraibana ela é muito pródiga porque a gente tem uma tradição muito grande de artistas plásticos, porque o artista mais importante do país é o nosso Pedro Américo, o artista de Campina Grande, que é o artista do Império, né? Então isso talvez tenha trazido para a gente uma responsabilidade muito grande, e os artistas de João Pessoa são muito bons. E eu vejo que aqui tem artistas que eles seguem como norte de toda uma geração que vem aí. E está surgindo muitos artistas interessantes da década de 90 para cá, apareceu muitos artistas bons dentro de João Pessoa. Eu vejo com bons olhos, eu acho que aqui sempre vai se ter uma geração muito importante de artistas visuais. Eu gosto muito, sabe, às vezes numa leva de 100 trabalhos, é normal o artista ter 10 trabalhos que ele acha primordial na vida dele. Então, como eu sou um artista que já pintei muito na minha vida, eu tenho muitos quadros que eu acho importante e acho que esse quadro ele é um norteador para mim. E tem uns até que eu nem gosto de me desfazer dele, de vendê-lo, porque ele vai estar sempre jogando uma semente de qualidade
na minha mente, sabe? Sempre fazendo eu retornar. E esse quadro que está atrás de mim, que é o Jerusalém, eu acho que esse quadro é muito importante na minha vida, porque fez parte de uma grande exposição que eu fiz no Rio de Janeiro, e essa mostra se chamava Jerusalém. Ela foi toda em homenagem aos judeus, do qual eu sou descendente, porque minha avó era judia polonesa, e nem só por isso, né? Todo nordestino é descendente de judeu. Então, eu sou descendente por dois lados. Então, eu tenho muito interesse nesse tema. Aí eu fiz essa... É tanto que recentemente eu nunca fiz, mas resolvi de uns 2 anos para cá, que toda Semana Santa eu ia pintar um Cristo. E toda Semana Santa eu estou fazendo isso, estou pintando o retrato de Cristo. A minha forma, um Cristo expressionista, um Cristo que eu possa dizer que ele foi pintado por Fred Swensen. Olha, isso aí é uma coisa, é um romantismo que muitos artistas têm, eu já tive também, quando a gente está começando, né? Mas a gente chega num estágio profissional que isso deixa de ser uma verdade, não é? Todos os trabalhos, claro que eles são os filhos da gente, mas quando um artista produz uma obra, ele morre naquele momento. Para existir uma obra, ela tem que fazer parte do mercado e tem um papel a cumprir. Então ela tem que caminhar. Aí o artista não pode ficar nunca com esse argumento e com esse pensamento de que aquilo é um filho meu e que eu não posso botar para frente, porque vai chegar o momento em que o artista precisa viver da obra dele. E se ele tiver ainda esse pensamento romântico de que aquilo não pode se afastar do artista, aí ele vai se dar muito mal. Isso não é a verdade. Quando o artista termina, o trabalho tem um caminho a percorrer e um papel a cumprir.